chega a gente. Então, enquanto o povo está chegando, o que é que a gente faz? A gente faz um momento short. Momento shortinho ou momento shortão? Vamos ver. Momento short. Gosta de leituras sobre... Não. Fazer um momento shortinho, que é de até 1 minuto. Você gosta de reacts? Sabia que muitos livros são reacts? Marx faz um brilhante react, desconstruindo todo o... Enfim, é um react mesmo, cara. É um react. Porque assim, até o título é um react, né? A miséria da filosofia, a filosofia da miséria, Proudhon fez. Aí, quando chega Karl Marx, faz a miséria da filosofia, inverte. E essa inversão se vê em todos os lugares. Então, você tem trechos de textos da obra, que é, inclusive, difícil de encontrar, infelizmente. Trechos da obra, no caso, ele fica assim, numa parte menor, é o trecho da obra, e aqui você tem o react. Então, assim, quer dizer... e esse não é o único react do passado. Na verdade, o formato react nada mais é do que uma digitalização do formato de livro-resposta, porque na história da filosofia sempre teve livro-resposta. Quanto aos babados, bom, os babados, eles são as notícias, né? Porque toda essa notícia sempre é babado. Inclusive, para quem está aqui ao vivo, pode colocar nos comentários aí se acha mais interessante, que nem eu fiz na primeira live, fazer um vídeo com o som, porque o som do YouTube aqui não fica tão legal, não capta tão bem. Mas, enfim, é muito legal, porque assim, a gente pode, por exemplo, estando aqui presente, ver o que está em alta, na hora, em tempo real. Basta botar trend this. E o que é trend? Quais são os babados? Quais são os babados? Quais são os babados? Cadê, porra? Aqui. Quais são os babados da hora, nesse momento? Será que eles causam efeito? Grêmio São Paulo deu um pico. Grêmio São Paulo, não faço a menor ideia do que esteja acontecendo no jogo Grêmio São Paulo. Real Madrid e Getafe também está em alta. Eu não sei o que está acontecendo com o Real Madrid, muito menos sei o que está acontecendo com o Vasco da Gama e Atlético. Não faço a menor ideia. Está em alta. Aliás, Vasco da Gama e Atlético. É tudo futebol, cara, que está em alta no Brasil, não é possível. Então vamos lá. Trends. Primeiro lugar, Joe Biden. Do G20. Provavelmente Trump também esteja em altíssima em termos de pesquisa, mas como não faz parte do G20, não vai estar dentro das pesquisas. Tem 35% das buscas em termos de liderança do G20. Em segundo lugar, Vladimir Putin, com 24% das buscas. Por que será? Por que será? Agora, quando você faz uma análise gráfica, veja o que acontece. Eu vou tentar mostrar aqui, mas se eu não mostrar, depois que terminar, que eu fizer transformar isso em vídeo, eu faço um negócio. Olha o gráfico como é. Ó. Dá para ver direitinho. Então você tem momentos de pico e momentos de queda, ou seja, momentos que ele aparece mais e que ele aparece menos. Né? Já os Estados Unidos têm um gráfico muito diferente. Mas, enfim, vamos continuar. Em terceiro lugar, agora no Brasil é em primeiro. No Brasil é em primeiro. Lula. Só Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. 6% das buscas. E cai de 24% para 6%. Lula. E aí, o que aconteceu nos últimos anos para esse número estar em alta? O que aconteceu nas últimas semanas para Lula estar em terceiro nas buscas, nas pesquisas, nos trends do G20? O que aconteceu para que ele estivesse em terceiro lugar? Aconteceu
várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, a conjuntura de coisas que aconteceu simultaneamente fez com que isso aumentasse a pesquisa, mas, enfim. Já em sexto, Javier Milei. Então, em sétimo, Xi Jinping. E Xi Jinping é interessante porque as buscas são mais na China e aos arredores. Vamos lá, comentários. Vê, na China é bem diferente o gráfico. É mais equilibrado. Por quê? Porque o modo de ver as coisas, o planejamento em termos de longo prazo na China é muito mais planejado. Então, existe planejamento até mesmo para visibilidade pública, diferente do que acontece no capitalismo, tanto no centro quanto na periferia do capitalismo. Vamos lá. Loren Amorim. Deus não dorme, mas Deus vê tudo. Deus te ama, fique com Deus. Deus te abençoe e Deus está na tua jornada, vai te dar abraço. Deus vai me dar um abraço. Então, um abraço de Deus para você também. E o que é que isso tem a ver com filosofia? O que é que isso tem a ver? Estás presente, Lourinha Amorim? Não sei. Eu sei que, enfim, Lourinha Amorim me abençoou? Ou será que quis dizer alguma coisa de maneira indireta? Vai saber. Deus é quem sabe. Porque Deus é que está vendo, né? Deus está vendo as intenções de dentro dos corações das pessoas, né? Pois é. Pois em termos de buscas para trends, cara, você vai encontrar muita distorção, porque quando você pega assim, diz assim, não, eu vou achar nos trends tudo o que eu preciso para pautar o tema. Por que eu coloquei escala 6x1 no título? Porque você é guerreiro, meu amigo, fica com Deus. Você também, amiga. Você também. Amém. Desculpa a ironia. É porque às vezes a gente sabe, né? Sabe como é, né? O comentário vem, aí, enfim, às vezes é irônico, mas um abraço e fique com Deus também e tudo de bom. E, enfim. Voltando ao tema da filosofia, né? Sim, não, na filosofia não. Vamos ao trends, né? Da minha timeline. Qual é a minha timeline? Minha timeline é a seguinte. Eu coloquei no título escala 6x1. Por que escala 6x1? Por que eu coloquei? Dentre as outras coisas, eu coloquei no título. Eu acho que eu coloquei no título escala 6x1. Se eu não coloquei, é algum problema. Eu coloquei sim. Por quê? Porque é uma pauta que a gente precisa insistir. Senão ela desaparece. Quando você vai nos trends, eu fui nos trends, né? Essa pauta não está ainda nos trends ainda. Ela ainda precisa de mais densidade, por assim dizer. Como é que você torna uma pauta mais densa? Quando você ocupa os espaços de densidade da pauta. Você procura o topo para poder entender a raiz do problema. Eis a questão, a raiz do problema. Então, aqui vamos à minha timeline do YouTube dentro do próprio YouTube. Só que aí não, é a pessoal, é outra. Aqui eu vejo de tudo, é uma mistureba da gota serena na fila. Aí aqui é mais organizadinho, canal Filosofia de Tudo, sei que lá. Mas, enfim. Jones Manuel gosta de colocar textos. Eu acho muito interessante os textos, porque, enfim, eu prefiro ler os textos. Eu já tive alguns problemas, sabe, com questão de direitos autorais, não sei o quê.
o YouTube tem a sua própria política. Então, mesmo quando o conteúdo é permitido por terceiros e tudo mais, existe toda uma política do YouTube. Então, enfim, acabei perdendo a monetização e tendo que esperar mais um tempo, até fevereiro, para poder novamente mandar de volta e remonetizar o canal. Mas foi realmente uma falha minha, um descuido meu. Eu não posso, enfim, eu não posso responsabilizar a plataforma. Eu não li com detalhes, enfim, da minha parte. Mas vamos voltar a Jones Manuel, que eu acho que é uma pauta importante. Jones Manuel sempre tem uma pauta importante. Eu já dou um like de partida, porque é muito difícil que eu discorde da pauta. Joel Rufino dos Santos é um dos grandes intelectuais da história brasileira. Este ensaio de 1985 sobre o movimento negro e a crise brasileira segue profundamente atual e tem reflexões muito boas sobre a questão racial e a questão nacional. Bacana, interessante. Então vamos clicar no link? Vamos clicar no link? Vamos clicar no link e vamos ver aqui o texto. Se o texto for muito grande, eu não vou ler todo, porque eu tenho outras pautas, outras coisas para colocar, escala 6:1, enfim, tem outros babados aí, mas se o texto for curto, dá para dar uma lida. Cara, muito pequeno. Eu não estou conseguindo. É um texto para ser lido no PC, cara, não dá para ler, não. Foi mal, Jones Manuel, foi mal. Ele não entra direito aqui no aplicativo, não entra direito. Então vamos lá. Temos o carro de review. Alguém que curte carro, automóvel e tudo mais, e está cansado de ver aqueles canais de automóveis que ficam assim, botam uma vozinha de robô de fundo e um monte de foto de carro aparecendo e você fica lá preso e ouvindo a voz de robô e o negócio bem repetitivo com frase feita. Você sabe que é inteligência artificial que está fazendo aquele negócio. Meu irmão. Então veja o carro de review, veja o canal do camarada. Eu não estou sendo pago, não, é propaganda gratuita. Gratuita. Por quê? Se você tem um carro e está querendo trocar, ou não tem carro e está querendo ter seu primeiro carro, mas está muito difícil o acesso a carro no Brasil, e a gente sabe que assim, você tem uma faixa de renda que está entre 1 a 3 salário mínimo e tudo mais, e está procurando carro. Tem. Então, no carro de review você encontra carros possíveis e ainda mais carros também não possíveis. Você tem uma visão crítica dos carros não possíveis e por que eles não são possíveis. Não simplesmente dizer assim, eu tenho os carros possíveis. São esses. Carro do povo. Fusca. A palavra Fusca vem disso, né? Fulk, né? Carro do povo. Fusca. Carro do povo. Mas era uma ideia de que o povo tem um carro e a gente tem um carro de classe, enfim, e a distinção de classe e tudo mais. Aqui no canal Carro de Review, você vai ver que não tem distinção de classes, tem uma visão crítica sobre qualquer carro, uma visão filosófica. Eu não entendo como é que ele consegue colocar visão filosófica falando sobre carro. Enfim, inclusive, vários processos dialéticos da dialética marxista na vida real, prática da pessoa. Ele cria uma fanfic com a história de um carro. Por exemplo, o título desse vídeo aqui, né, é um Citroën sensato. Citroën C4 Lounge. Faz um ano esse vídeo, é do ano passado. C4 Lounge. Então, aí ele fala a história do carro, mas ao mesmo tempo num contexto de luta de classes. Por que esse carro foi o que é que ele representava, o que é que ele passou a representar. Enfim, então você consegue tirar filosofia de tudo. Por isso que esse canal se chama Filosofia de Tudo, porque filosofia de tudo, na verdade, é filosofia de nada. E aí eu
diz assim, não, eu vou separar um momento da live para explicar um conceito do filósofo Hegel. Eu vou tentar explicar de uma maneira visível, simples, rasteira, muito, porque assim, cara, é sério. Você acha que no YouTube você vai chegar e vai dizer assim, não, eu vou aprender Hegel assistindo um vídeo de YouTube. Não vai, não vai, não vai. O que você pode num vídeo de YouTube eu peguei alguns fundamentos básicos, algumas ideias básicas, essenciais, enfim, tal, e aí comecei a entender que a dialética é movimento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um celular e uma base, certo? Você tem o celular e aí você vai soltar, eu vou soltar o celular e vou fazer um movimento da queda. Isso aqui ele chama de ser em si. O primeiro momento, que é o instante que a gente resgata do passado, de experiências passadas. Eu sei que se eu soltar o celular vai cair, então é do passado. Isso representa um movimento de descoberta. E aí você tem a negação, quando você solta. O momento mais longo não foi soltar, foi o momento mais curto. Soltar foi o momento mais curto. O mais longo foi a trajetória. E o efeito previsto é o ser em si para si. Só que eu fiz outro movimento. Aqui é o que chama-se tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese. Eu tenho 3 movimentos. Eu tenho um que afirma, um que se conserva, porque esse é o movimento mais longo, que é o movimento de conservação, porque o movimento de soltar, ele é muito instantâneo, ele é instantâneo, soltar é instantâneo. O mais longo é o movimento da queda, apesar da aceleração, da gravidade, enfim, é uma constante, então é o movimento mais longo. Este é o segundo momento, chamado de movimento de conservação, né? O ser para si, ou seja, a direção que ele está tomando é essa. O ser em si para si é a negação que foi soltar. Quando eu solto, eu nego segurar. Então, por isso, negação, não é dizer não. Gerou um terceiro momento, que é ele caiu na minha mão com segurança, porque não é simplesmente cair. Então, gerou um terceiro momento, que é um momento de suprassunção, ou elevação, ou, enfim, que é um momento onde a tese, ou seja, o primeiro momento, o ser em si, e a negação das teses, que é o ser para si, a negação, que é a conservação, culmina num momento de afirmação da negação, que é um terceiro movimento, e reinicia um novo ser em si, que gera um outro ser para si, que é caiu macio, porque antes eu não sabia como ele ia cair, eu não sabia se ele ia ser segurado, por exemplo, e aí ia ter outro movimento, ou seja, enquanto prosseguimos, há sempre o movimento dialético com esses 3 elementos. Só que dialético, ele só consegue perceber os 2. Por quê? Porque ele só consegue saber do que foi e assumir o que é a partir do momento presente, sem uma previsão de futuro. Por isso que Hegel não conseguiu a teoria de tudo. Porque a ideia era essa, era uma teoria, a fenomenologia do espírito de Hegel é uma obra que explica esse movimento de uma maneira tão complexa, cara. Ele explica o movimento de cada coisa, o que é o ser em si,
o que é a negação dele, o que é a reafirmação dele, até chegar. Então, assim, são muitas categorias, são muitas camadas, é altamente complexo e muita coisa. Assim, eu já disse em outras lives que entender Hegel facilita entender a dialética materialista histórica marxiana, a saber, da obra de Marx. Porém, é necessário saber e entender da teoria de Hegel? Não, não é necessário. Não é imprescindível. Não é. Tem obras de Marx, todo mundo se concentra no Manifesto Comunista e pensa que aquilo ali é o suprassumo e tudo mais. Só que o Manifesto Comunista é uma obra panfletária. Ela não esgota o pensamento de Marx. Ela não esgota o pensamento de Marx. Por quê? Porque é um pensamento que pega essa ideia do movimento e ele não esgota o assunto nunca. Sempre é um movimento. Existe sempre um movimento. Então, quando você entende o movimento, porque assim, no caso de Hegel, ele ficou muito confortável no ser absoluto. Ele ficou muito confortável. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho para ver mais coisa aqui. Tem mais mensagem. Por quê? Não. Eu não sei se da última vez apareceu um monte de mensagem. Não, mas tá certo agora. Agora tá certo. Bem, as mensagens que eu tô vendo aqui, porque da outra vez foi 44 mensagens, eu só tinha visto umas 5 ou 6. Então, assim, às vezes acontece. Então, enfim. Bom, voltando à questão da escala 6x1, né? Porque isso é assunto prático. Isso é uma pauta que não pode ficar esquecida. Então, assim, eu falei de Hegel, eu falei um pouquinho sobre filosofia já. Então, se você chegou agora, passou. O assunto de filosofia já era, agora a pauta é a escala 6x1. É o fim da escala 6x1. Essa é a pauta. Fim da escala 6x1. E quem está falando é uma pessoa que chegou à conclusão de que é necessário, veja bem, não apenas lutar pelo fim da escala 6x1, mas lutar pela escala 4x3. Porque quem pede mais, quem cobra a pauta máxima, consegue alguma coisa. Quem cobra a pauta mínima não consegue nada. E quem se entrega ao neoliberalismo de uma maneira tão prostituída à la PMDB dos anos 90. Rapaz, quando eu vejo Haddad e Paulo Guedes, eu não percebo muita diferença. Sinto muito, mas não percebo muita diferença. Porque o discurso neoliberal é o mesmo e o teto de gastos é a mesma coisa. É uma medida neoliberal que vai cortar do trabalhador, vai cortar, cara, do BPC. Malandro! É, rapaz, Lula chamou a pessoa de malandro. Malandro, eu ando querendo falar com você. Você tá sabendo que o BPC, a maioria é pobre e muita gente tem quase nem o que comer. Malandro, eu sei que você não se liga no fato
de que o BPC bota comida no prato, de muita gente que, se não tivesse, estava na fome pedindo esmola. Malandro, sou eu que te falo que essa miséria não tem vagabundo, nem malandro tirando do... Ai, não deu pra rimar, cara. Tava indo bem, né, velho? É foda. Foi de improviso, né? Mas o repente, ó, se você fizer o recorte até atrás, mas rapaz, chamado de malandro, Lula, 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 Mr. Lula. Hey, Mr. Lula, não fale assim do trabalhador, do idoso, aposentado. Cara, eu não sei o que é que a Haddad anda dizendo no seu pé do ouvido, Lula. Mas assim, nem reformismo barato, Lula. Lula, nem reformismo barato, reforma de base, nem isso, Lula. Vai querer mesmo seguir o plano do corte de gasto, Lula? Tu sabe aonde vai cortar o gasto, Lula? Vai ser para o povo trabalhador que mais sofre. Estou salvando você de você mesmo. Teto de gasto, cara. Ai, ai, meu Deus, eu não sei não. Cara, você tem um arcabouço fiscal completamente neoliberal e, ao mesmo tempo, oferece incentivo para setores que só desmatam. Boa tarde, Preá. Preá, o camarada Preá, rapaz, esteve aqui uma vez. Zé dos Preá, ó, teu xará. É um, um amigo invisível que eu tenho aqui. Crítica da crítica, crítica significa o quê? É porque é o seguinte, cara. Rolou um movimento chamado criticismo. Ele nasce com Kant, né? Resumidamente, ele nasce com Immanuel Kant, filósofo, século XVIII, né? E aí, ele é o filósofo das três críticas, né? A crítica da razão pura, a crítica da faculdade de julgar e a crítica da razão prática, né? Não é nessa ordem, não, enfim, mas a ordem é pouco importa. Daí surge Hegel colocando a dialética nisso, dizendo assim, não, você não tá observando o movimento histórico que leva a isso. Porque Hegel estava fazendo uma leitura como se fosse uma espécie de fotografia. Enquanto Hegel colocou o elemento histórico. E aí, nesse elemento histórico, existe a dialética. Só que a crítica permanece. A crítica é você fazer a crítica, ou seja, analisar, dividindo, tendo um afastamento, porque kriton vem do grego, que é quebrar aos pedaços para ver como é e tudo mais. E a crítica da crítica é justamente a crítica ao excesso, a ficar fazendo isso e não partir para o movimento. Ou seja, não assumir uma posição de perspectiva de movimento. Porque você é aquela pessoa que, por exemplo, é um professor universitário que se diz marxista e que fica lá, já está com seus 60 e poucos, 70, 80 anos, não sei o quê, não fica encastelado lá e tudo mais, e não participa do movimento, não está em nenhum movimento assim, de trabalhadores, não está engajado em nenhum movimento social, não está engajado em nada, enfim, nenhuma luta pública, não se manifesta mais, enfim, coloca lá. Então, é a mera crítica, é uma crítica que não resulta, que não traz resultado prático.
na vida prática. Que a filosofia, se ela não tiver uma utilidade prática, aí a gente corre o problema da filosofia é esse, não cair no utilitarismo. Mas ela não vai ter um fim prático se ela for apenas um fim em si mesmo. Por exemplo, eu gosto da filosofia. Por quê? Porque eu amo saber. Querer saber, aliás. Né? Nem saber, é querer saber. Beleza, mas eu amo querer saber para quê? Como um fim em si mesmo? Tipo, o fim é saber e não fazer nada com o saber. Então, tem um momento que você tem que estudar, saber, buscar saber, gostar da filosofia, mas tem um momento em que você tem que agir sobre aquilo. Não é necessariamente o utilitarismo, tudo tem que ser útil para alguma coisa. Não. Eu não preciso estar me sentindo útil, mas, na verdade, eu preciso agir de maneira prática de acordo com aquilo que eu me proponho a fazer com o meu discurso. Eu tenho um determinado discurso, uma determinada narrativa, então essa narrativa tem que estar alinhada com o movimento que eu faço no dia a dia, no cotidiano. É impossível, por exemplo, eu falar... Às vezes eu penso que está desligado por causa da luz que não aparece. É impossível, por exemplo, eu falar de solidariedade, né? Não, luta de classes, explicar bem o que é luta de classe. Por exemplo, vamos supor que eu seja um professor de história ou de filosofia, e seja lá o que for, e eu saiba muito bem explicar sobre o problema da miséria, eu sei muito bem explicar sobre a questão social mais profunda, as raízes do problema e tudo mais. E na hora que eu tô num boteco, chego pro garçom e digo, opa, não pergunto o nome, não quero saber, não chego, não me aproximo, não troco uma ideia, não tenho com o trabalhador, procurar saber da vida do trabalhador, como é que é o seu trabalho, como é que é o seu dia, esse engajamento social, porque somos animais sociais também, essa dimensão que na internet também se perde muito, a gente tem desaprendido muito essa interação social, que é importantíssima. Então, assim, se você pode ter o discurso mais lindo do mundo, mas na prática, no dia a dia, você não tem nenhum movimento que se direcione e se alinhe com aquilo que você diz defender. Por exemplo, eu defendo a justiça, mas se eu defendo a justiça, eu não tenho que pensar no modelo de justiça justo para mim, eu tenho que pensar no máximo possível, me colocando no lugar do outro e tentando entender a história do outro. Por isso que é importante também ouvir, né? Não só falar. Muitas vezes, quando a gente está observando o trabalho, né? Você percebe, você começa a perceber até mesmo o esquema de divisão do trabalho no capitalismo. Como é que funciona. Você consegue perceber isso. Claro que isso tem se diluído nessa uberização das coisas. A uberização se dilui muito essa percepção da divisão do trabalho. Isso é um fato. Mas, mesmo assim, nas relações interpessoais, você percebe sim. Aí que você percebe como é feita a divisão do trabalho e a relação. Porque tem muita gente que age com o Uber, com o entregador de Uber e tal, não sei o quê, como se ele fosse o patrão e o entregador o empregado dele. E não é. Ele está com... enfim, aí geraria um longo tema sobre nem sequer
deveria haver esse tipo de trabalho, ou se deveria haver de alguma forma mais regulada, debate sobre regulamentação disso, enfim, aí já é outro departamento. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de regulamentar, não estou entrando nesse mérito. Eu estou apenas colocando que, quando se observa, se fala menos, se observa mais, e você observa, você está num boteco, e você observa as pessoas trabalhando no dia a dia, você consegue perceber a divisão de classes dependendo de onde você esteja. Você consegue perceber até um certo ponto. Tem um certo ponto que você não vê. Você vê a representação disso. Por exemplo, você às vezes vê um cara muito rico numa BMW saindo com terno e gravata e posando, enfim, arrotando e se amostrando e demonstrando explicitamente assim um ar de superioridade em relação a qualquer outro. Mas você não vê o bilionário. Esse cara ainda é pobre para o bilionário. Ele ainda é pobre. Se uma pessoa ganha, sei lá, uns 100 mil ou 200 mil por mês, e planejar direitinho, salário, né? Seria um super salário? Seria. Mas consegue comprar um BMW. A pessoa que ganha, sei lá, 200 mil por mês, consegue. Agora, Jorge Paulo Lemann, você nunca vai ver dentro de um shopping, você nunca vai, no Brasil, você nunca vai encontrar nenhum desses grandes bilionários. Você não vai encontrar. Eles não circulam, eles têm acessos diferentes, eles têm jatinhos particulares, eles têm helicóptero, eles têm tudo à disposição, é todo um mundo, é um universo à parte. Você não vai ver bilionário nenhum em shopping algum deste país, salvo exceções em apresentações públicas eventuais. É muito raro, é muito raro. Você não vai ver. Você vai ver classe média alta arrotando de milionário, arrotando de rico, que às vezes nem milionário é. 1 milhão de segundos, você se lembra o que aconteceu a 1 milhão de segundos. É 11 dias. 11 dias. Você lembra, mais ou menos, 2 semanas atrás? Menos de 2 semanas. Né? 1 bilhão de segundos são 32 anos. Aí você lembra flashes, né? Bem mais difícil, né? 32 anos atrás e 11 dias atrás. Essa é a diferença entre milhão e bilhão. Porque, veja, você tem 1 milhão, para dobrar 1 milhão, você tem o dobro. Aí você tem o triplo, o quádruplo. Cara, muito, muito difícil. As pessoas que têm 1 milhão só em reais, chegar no segundo. Aí depois vai ficando mais fácil, não sei o quê, mas mesmo assim, chegar no bilhão, cara, a distância é muito grande. É porque as pessoas não têm noção da proporção da distância. 1 milhão de segundos, 11 dias. 1 bilhão de segundos, 32 anos. Isso dá quanto em dias? Vê a calculadora. Só para fazer uma coisa mais para entender, né? Agora, para ficar mais... E tem calculadora? Tem calculadora aqui, bexiguenta. Esse celular eu só uso para pesquisar, peraí. Calculadora, porra. Vamos lá. 32, vou botar vezes 300, 365,3. Então são 11, veja só, aqui.
Uma pergunta: você acredita em Deus? Pré-A, né? Perguntando. Por que Deus faz pessoas com potencial para ser milionárias e permite que isso aconteça? Essas coisas não aparecem do nada, né? O bilionário, ele não surgiu assim, Deus criou o bilionário do nada, né? A história da criação fala numa criação, mesmo que você tenha uma visão assim bem fundamentalista, por exemplo, levando ao pé da letra mesmo, o mito Adão e Eva, mito de criação ou história de criação, como queira chamar. O primeiro homem, todos decorrem de um primeiro, né? Então, ele não criou o bilionário do nada, o bilionário não aparece assim. Entende? E a minha crítica nem é o milionário, não, eu estou criticando o bilionário, outra história. Então vamos lá. Se eu acredito em Deus, cara, por que é tão importante dar uma carteirada assim, tipo, acreditar em Deus faz diferença? Isso faz com que eu esteja assumindo que não creia, ou faz com que eu prefira não dar carteirada? Para que você creia ou não. Vou deixar em aberto essa questão para você. Porque eu tenho até outros vídeos falando sobre isso. Inclusive aí, você vai até descobrir, enfim, a maneira que eu penso, tal, minha chave hermenêutica, etc. Mas vamos lá. 11 dias, né? 1 milhão, ou seja, 1 milhão de reais, vamos transformar em segundos. 1 milhão de segundos dá 11 dias. 1 bilhão de segundos dá 11.689 dias, ou 32 anos. Eu era criança. Percebe a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão? Por que os milionários não chegam ao bilhão? Temos algo em torno de 500 mil milionários. E aí, o número de milionário é calculado em dólar. Então, assim, são 5 milhões de reais aproximadamente, 5 a 6, né? Tá, enfim, fica oscilando, mas é nessa faixa. 5 milhões e meio de reais para você ser um milionário de fato, considerado milionário. Por que essa galera... São em torno de 500 mil milionários. Já bilionários tem em torno de 300 aqui no Brasil. 300. E no mundo inteiro, 2.600 e pouco. Temos 200 milhões de habitantes no Brasil e apenas 300 bilionários. Então, os 300 bilionários, eles equivalem a uma... Veja só o número, preste atenção. 300. Veja o outro número, 200 milhões. Está entendendo a dimensão da desigualdade? A dimensão da desigualdade, fisicamente falando, é a expropriação. Você acha que essa quantidade de terra, porque assim, isso tudo é dividido também utilizando terra, utilizando minério, utilizando, vem do agro, grande parte, e da especulação, do rentismo também, etc., do livre mercado. Então, assim, eu não vou falar de regulação de mercado, porque já é um tema da área da economia e é muito mais complexo. Como eu quero puxar para o lado da filosofia, eu acho que não seria muito interessante, ia desviar demais. Mas eu que vou fazer o momento dica de leitura, embora eu já tenha indicado aqui para ler uma introdução ao movimento dos Panteras Negras, de Henrique Marques Samin. É uma obra interessante, é uma introdução boa, uma leitura simples, e que faz você assim, entender o que foram os Panteras Negras, que assim, a dimensão do movimento é bem maior do que aparenta ser.
Sim, eu esqueci de responder outra pergunta, né? Tem as perguntas sobre os acontecimentos do pré-A perguntando, vamos lá, por que Deus faz pessoas com potencial para ser milionárias? Ah, isso eu já respondi, né? Bilionárias. Não surge do nada, né? Se a questão é de fé, pergunte a Deus e espere uma resposta divina. Ela vem com revelação, não? Não é assim? Deus que permite que pessoas explorem pessoas. Deus que permite que pessoas explorem pessoas, é verdade. Por que será, né? Será que é porque a exploração não tem nada a ver com Deus? Tem a ver com pessoas que exploram outras pessoas? Percebe que Deus não tem problema nenhum com isso aí? Que Deus não entra no cálculo dessa conta? Deus é subjetivo, cara. A objetividade está na manifestação, mas, enfim, qualquer coisa, dizer que crê em Deus é carteirada, cara. É carteirada. É a melhor carteirada que existe. Dizer que não crê também pode servir como carteirada. Então, como não está na equação da dialética histórica material, que é o objeto de estudo da sociologia, da filosofia também, na prática do cotidiano, e também enfim, de vários campos, porque assim, o problema é outro, esse é outro problema, é a divisão das categorias. Você tem categoria por exemplo, você pega Marx, né, como autor. Cara, você tem uma obra vasta que envolve economia política, que envolve filosofia, que envolve sociologia, e aí você tem um princípio da sociologia como um campo de estudo e um desenvolvimento da sociologia, aí já separa, isso já cria dificuldade de um entendimento, de uma totalidade teórica. Esse é o problema, é departamentalizar, tá entendendo? Então, assim, uma pergunta como essa, tipo, Deus permite as coisas ou Deus não permite as coisas, cara, não vai nunca levar a lugar nenhum, porque a pessoa que crê não vai deixar de crer, porque ela sempre vai ter uma resposta. A pessoa que não crê também sempre vai arrumar uma afirmativa, porque o nosso cérebro é bom de achar resposta para justificar as nossas próprias posições. Tipo, se eu quero defender a minha própria posição, vamos supor que eu creia em Deus, né? E aí eu uso isso como privilégio ao meu favor, né? Porque, temos a maioria cristã, então eu vou dar carteirada de cristão. Vamos lá. Se a pessoa me perguntar qualquer coisa, o cérebro é capaz de responder e sempre encontrar um argumento que vá defender isso. Agora, se eu sou ateu e dou carteirada para um outro público, né? Eu também vou encontrar respostas sempre. Então, a pergunta não é essa. A pergunta da filosofia, ela tem que antes, a filosofia ela é a posteriori da experiência. Você tem a experiência para você desaguar, eu já falei isso, inclusive, na live anterior, você tem a experiência para poder desaguar no momento presente e, com isso, você consegue adaptar o futuro. Porque o futuro ele é uma adaptação do presente, ele não é, porque o futuro não é. O futuro ele é múltiplo. O futuro é uma coisa que, enfim, se fosse entrar em mecânica quântica, e muita gente se aproveita disso, né, para criar religiões e tal. Voltou. Até me perdi agora. Resposta, então, independente da posição, o cérebro é muito bom de achar resposta
para as suas posições. A questão é, eu ajo nessas posições? Eu me permito agir de acordo com essas posições que, digamos, sejam meu aí entra num parâmetro ético e entra num parâmetro moral, né? Enfim, agora a live está com 7 minutos e pouco, né? Eu tinha feito 50 e tantos minutos, agora está com 7 minutos e pouco. E o resto? O que aconteceu com o resto? O que aconteceu com o resto da live, hein? Que doideira foi essa? Cara, eu tinha feito uma. Eu tava no minuto 50 e pouco da live. E agora tá 7 minutos e 40. A live tá aparecendo como aí? Isso aí foi bugada aí, deu uma bugada. Bom, eu tava falando de quê, cara? Na área da filosofia. Era na área da filosofia, pelo amor de Deus. Me perdi. A live desconectou e agora está reconectando. Sejam bem-vindos todos de volta. Não sei se são as mesmas pessoas, não sei se são outras, não sei se a outra está sendo processada, enfim. Mas, de qualquer forma, eu não vou me basear nesses 8 minutos atuais, eu vou me basear, somar os minutos anteriores que eu quero aproveitar. Mas eu estava falando em termos de filosofia, dica de leitura do Filosofar de Influencer é mais uma vez, um momento shortinho. A Miséria da Filosofia, que é um react à filosofia da miséria de Jean-Pierre Proudhon. No caso, Karl Marx faz um react a Jean-Pierre Proudhon. E faz, ao mesmo tempo, um duplo carpado e fazendo um react a Proudhon, Karl Marx também faz um react a Hegel. Ao mesmo tempo, tudo num livro só, dessa finura, você tem um react a Proudhon e um react a Hegel. Então, assim, é o melhor livro react do século XIX, cara. Não sei se é o melhor livro react, não. Tem a ideologia alemã também, muito bom. Enfim, mas é um livro react muito bacana, enfim. Para quem gosta da parte do departamento de filosofia de Marx, que é dividido do departamento de economia política, que é diferente do departamento de sociologia, enfim, você tem o corte interessante, tudo é em cortes, né? Antigamente você tinha cortes de bovinos, agora você tem cortes shorts também. Eu não sei o que é que aconteceu com os meus 50 minutos anteriores, sumiram, agora estou quase em 10 minutos. E agora eu me perdi no tempo. Tem até uma música, me perco nesse tempo, do Ira. Alguém conhece o Ira? Não? Ira? É uma banda massa dos anos 80. Anos 80, cara. Hey, anos 80, charrete que perdeu o condutor. Eu disse, ei, anos 80, melancolia e promessa de amor. Raulzito, cara. Quem conhece essa música, bota nos comentários aí. Eita, foi mal. Bem, bota nos comentários aí. Preá voltou. Deu uma risada, foi mal. Pois é, cara. A live ficou. Eu fiquei bugado com esse corte da live. Nunca tinha acontecido isso, cara. Eu tava com o negócio todo preparadinho. Sim, babado, né? O título da live tem babado. Não conhece essa música, não? Essa música chama-se Anos 80, de Raul Seixas. Procura nos streaming e tal, deve ter. Inclusive é do álbum Aluga-se, se eu não me engano. O álbum Aluga-se, que foi lançado em 1980. Raul Seixas já em parceria com Cláudio, né? Cláudio não sei o quê. Cláudio Roberto, né? Que a primeira fase ele teve uma parceria muito grande com Paulo Coelho e tal, depois eles romperam, e aí ele teve uma parceria com Cláudio Roberto, e essa música
anos 80, já em parceria. Aliás, o álbum Aluga-se, de Paulo Roberto. Inclusive, essa música Aluga-se é muito interessante, porque as pessoas pensam, é interessante, as pessoas pensam que a solução para o nosso povo eu vou dar, negócio não assim ninguém nunca viu, né? Tá tudo bom, só pegar a solução, alugar o Brasil, nós não vamos pagar nada. Cara, aquilo é ironia pura, é ironia. Aquilo é suco de ironia pura com o ministro da época, que, assim, ele estava dizendo, Raul, nessa música, Aluga-se, ele não estava dizendo que a solução era alugar o Brasil, ele estava ironizando que era o que estava acontecendo, cara. E aí ele tem até uma entrevista que ele faz assim, é uma homenagem que eu tenho a quem tem muita estima, Delfim Neto, que espero não tenha, enfim, não fique chateado, ironizando, cara, ironia pura com Delfim Neto, tá ligado? Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free, tá na, é ironia, cara. Então, assim, não é a solução, pelo contrário. O que Raul está dizendo isso é a não solução. Porque a galera estava alugando tudo, especulação imobiliária, a porra toda e tal, e o negócio, sabe? Ele era um pessimista, né? Um romântico, se você vê a carreira dele, final, a fase final, ela é meio romântica, é mais romântica. A fase inicial, nem tanto. A fase inicial dele é mais pungente, é mais... Enfim, ele teve uma curva, né? Uma curva normal, curta, por causa do excesso de álcool e tudo mais. Enfim, não gostava de cannabis, não gostava enfim... Inclusive, aqui em Pernambuco teve uma aprovação de lei regulamentando a cannabis, aqui em Pernambuco. Eu não sei se com tetrahidrocannabidiol, não sei se... inclusive vi no NETV ontem, no NETV, é o jornal local do Recife, né? Que Pernambuco tem uma associação, vou até procurar saber melhor, não sei o que tal, canábica, tem, enfim... Agora, não sei se trabalha só com CBD ou porque eu vi ter traído canabidiol um percentual também nos rótulozinhos lá. Então eu disse, cara, só que eu peguei o final da matéria. Eu cheguei e já tinha terminado o negócio, aí vou procurar saber, enfim, porque eu não sei como é que o Brasil está lidando com isso. Mas, enfim, Pernambuco está tratando desse assunto, né? E a tendência é seguir o STF, é seguir a jurisprudência, seguir as tendências internacionais, enfim. Não pensem, enfim, isso para dizer que Raul morreu por causa do álcool, que mata mais. Álcool mata mais do que cannabis. Álcool mata muito mais. Cento e tantas vezes mais. Mas, assim, falando em Raul Seixas, né? Ele teve uma vida encurtada com isso. Sim, aí tem uma associação canábica no Brasil. Então, o trabalho, enfim, é para diminuição de Alzheimer, porque um dos efeitos é uma coisa interessante, né? Fazem muita piada, inclusive, com isso. Um dos efeitos do tetrahidrocannabidiol, né, o THC, o famoso THC, é que ele, no momento, ele faz com que você tenha uma certa distorção da percepção da realidade, uma alteração no sentido de que você, às vezes, perde a linha de raciocínio, mas, ao mesmo tempo, isso é um efeito isso vai crescendo, tem uma crescente, tem um pico, e depois cai. Inclusive, tem um livro aqui que é bastante interessante, não está nem aqui, que é do professor, do doutor Mário Greco. Eu não sei se está aqui. Enfim, e essa curva é variável. Ele
Só que, assim, no longo prazo, há vários estudos, toneladas, enfim, isso aí é de conhecimento público internacional e tudo mais. Há muitos benefícios em relação à prevenção de Alzheimer. Então, para as pessoas que têm, como é no meu caso, né, famílias e tudo mais, com prevenção de Alzheimer, isso é urgente, né? Isso é uma pauta também a ser colocada. Enfim, há muitas pautas. Agora, isso tende mais a ser mercantilizado, infelizmente. Voltando à linha de raciocínio anterior, isso tende a entrar na lógica do mercado também. Quer dizer, não sei o quê, legalização da cannabis, não sei o quê, a tendência no mundo e não sei mais o quê, então vai virar tendência no Brasil, aí a direita adota e o cara pode dizer que é de direita e é maconheiro e é de direita. Bom, veja só. É possível, sim. Leva tempo. A coisa não é... mas é possível, sim, porque tudo é absorvido pelo capitalismo. Qualquer coisa é absorvida. O sistema, ele precisa disso. Tudo precisa virar lucro nas mãos do capital. E quando eu falo no capitalista, eu não estou falando do pequeno empreendedor, que eu sou um pequeno empreendedor. Não aqui no canal, que também é um freela. Mas no negócio da confeitaria, que eu tenho com minha esposa, que eu já falei várias vezes, tudo mais. Mas voltando à questão da escala 6x1, veja bem, nós não temos funcionário, mas mesmo assim pensando em ter, a gente luta pela escala 4x3. Por quê? Né? Em relação à regulamentação da cocaína, se seria favorável? A cocaína é bem mais prejudicial, mas a questão não é qual é a droga que deve ser legalizada ou não e tudo mais. A questão é que não se discute muito a legalização da cocaína. Não se discute muito. E não se estuda muito, por exemplo, quais seriam os efeitos benéficos? Não se sabe. Os efeitos benéficos são sempre de muito curto prazo. São efeitos de deixar a pessoa no pico e tal, né? Aquela agitação, aquela coisa louca. E altamente viciante. Então, assim, eu estaria advogando, utilizando o meu modo de julgar o mundo, né? Assim, se a maconha é medicinal e a cocaína não é medicinal, mas uma pessoa que, sei lá, conheça, não sei se deve ser legalizado ou não. Isso envolve uma discussão política muito grande. E como não está em pauta, não acho que vale a pena. Agora, assim, a guerra às drogas, esse é o problema. A chave da questão, a raiz da questão, é que você cria uma demanda, porque você isola uma demanda, você isola essa demanda, porque antigamente, né, você tinha a lei seca, que proibiu o álcool. Né? O álcool causa muito mais danos do que a cannabis. A pessoa poderia dizer, o álcool deveria ser proibido. Então, assim, peraí, o álcool deve ser proibido? Não acho que o álcool deve ser proibido porque todo mundo usa. Sim, a cocaína também, um monte de gente usa. Então, proíbe o álcool, mas não proíbe a cocaína, que até que ponto fizeram um comparativo entre os dois? Não sei. Mas o que está em pauta? A cannabis. Então, a vanguarda é a cannabis. Porque, assim, o problema é que na política, quando proibiram o álcool, né, na lei seca, quando se legalizou o álcool, se perdeu muita demanda de prisão. Policiais que, enfim, toda uma estrutura lá de prisional e tudo mais ficou sem demanda. O que mostra que era necessário criar uma outra coisa, demonizar alguma outra coisa, usar alguma outra coisa como um bode expiatório
para continuar a política proibicionista. Precisa arrumar um inimigo interno para lutar contra ele, enfim, para ficar enxugando gelo e gerando demanda. Você cria a doença e você cria o remédio. Então você proíbe a maconha, mas você legaliza um monte de drogas que são piores do que, enfim, a gente, enfim, e tá no, tem droga, cara, na lista de drogas legais, lê uma bula de remédio, você vai ver os efeitos, as reações adversas, cara, é impressionante. Então tudo isso é por quê? Porque a maconha, ela tinha cara, ela tinha cor, sabe? Ela dava em qualquer lugar. Por exemplo, antes dessa divisão por cor, porque essa divisão por cor ela é recente. Antigamente não se dividia, não havia essa coisa de divisão por cor necessariamente. Havia outras formas de divisão social, de distinção social. Mas no século XVII, no século XVIII, as pessoas usavam o THC mesmo, o maconha, o THC, de diversas formas, né? Abraham Lincoln, né? Quem mais? A princesa, uma princesa lá, não lembro o nome, a mulher de Henrique VIII, se eu não me engano. Enfim, um monte de gente usava, era uma coisa, sabe? Larica, de onde vem a palavra larica, vem de diz o dito popular, aí é um dito popular, eu ouvi em várias fontes, assim e tal, então não pesquisei, mas de alguma forma tem a ver, em que era um restaurante em que a dona Larica, oferecia cannabis para a pessoa ter mais apetite e comer mais doces. Então, sim, era usada, mas depois de um certo tempo ela passou a ser usada por preto pobre só. E aí o que acontece? Você proíbe aquilo que o preto pobre usa sempre. Mas tinha rico que usava. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma abertura de exceção. Se for pobre e estiver usando, não, se for preto e estiver usando, porque, veja só, a divisão por cor é uma divisão muito eficiente para a polícia, por exemplo. A divisão por cor é extremamente eficiente, porque você tem um preto com maconha, 5 gramas, prende. Um branco com 50 gramas, está liberado. O branco deve ser de classe média. Deve ser. Se esse branco for pobre, mas tiver assim, vestindo uma roupinha legal, tiver, sei lá, foda-se se ele for pobre. Então, assim, é simples assim, como eu estou dizendo. Acontece desse jeito. Se a polícia pegar um cara branco, com 50 gramas, não vai acontecer nada. Né? Quem for policial sabe disso. Agora, se pegar um preto, com 5 gramas, 1 grama, um cigarrinho, uma bituca, vai para o chilindró e não tem defesa. O branco vai dar trabalho, cara. O branco, o policial vai olhar e assim. Aí eu não quero criticar a categoria, porque assim, a gente tem que buscar entender o olhar do policial de baixa patente que ganha salário pouco e que está ali na raiva e, enfim, numa situação que promove essa guerra, chamada guerra às drogas, e o cara abraça isso. Então tem que olhar também do olhar do policial de baixa patente. Vamos olhar baixa patente. Primeiro, baixa patente. Pobre. E ganha um salário pequeno, sabe? Ele é pobre. Policial de baixa patente. Cansado do trabalho, se fudendo todinho, não sei o que tal. Então, para ele, naquela pressão, é muito mais fácil presumir que, porra, esse cara é branco, velho, vai dar um trabalho do caralho, eu não vou prender esse cara não, vai que
esse cara tem um advogado bom e eu me fodo aqui, tá ligado? Então, assim, libera o cara aí a 50 gramas, isso não é tráfico não, libera. Agora, se for preto, meu irmão, prende. Por quê? Porque existe uma demanda para prisão, estão pressionando, estão dizendo, tá prendendo ninguém, precisa prender alguém, vai prender quem? Prende o preto, porque é mais fácil. Por quê? Porque o preto não vai ter como se defender. Então, assim, o policial, na hora, ele nem está pensando nisso, não. Agora, ele pode pensar depois. Será que isso não tem a ver com o racismo estrutural? Será que o racismo estrutural não é simplesmente porque é mais fácil dividir duas cores diferentes? Então, se eu vejo uma cor, eu sei que aqui Aí você tem outro elemento, né? Por exemplo, eu não tenho aqui, cara, um sapato. O sapato, ele representa também. Ele é uma representação, por exemplo. Os escravos, quando libertos, eles utilizavam o sapato como representação. Por quê? Porque era proibido andar calçado. Era proibido andar calçado. Olha que interessante, cara. Então, havia uma distinção de classe por calçar um sapato. Calçar um sapato, isso reverbera até hoje. Então, assim, um preto de favela que ostenta um tênis caro, ele está não só ostentando um tênis caro, ele está ostentando um símbolo de conquista e que deve ser aplaudido também, reconhecido como símbolo de conquista. Agora, cuidado também, porque, por outro lado, existe uma mídia que quer capturar essa estética também, né? E exacerbar a ostentação do preto que usa sapato caro. Então, assim, é uma luta que deve ser reconhecida, porque é um símbolo, sei lá, um Nike, eu não sei marca, realmente, eu não conheço assim muito das marcas, qual é as marcas melhor que tem, mas assim, é um símbolo que é um símbolo histórico. Então, assim, você tem muitas dimensões, e tudo isso é filosofia, cara, é a realidade, entendeu? Então não é fácil chegar e dizer, eu sou favorável à cocaína também, ou não, ou sim. É um debate, cada debate desse envolve uma cadeia de outros conhecimentos. Então são conhecimentos em cadeia. Como é que anda o debate, por exemplo, o que é a guerra às drogas, se não uma retroalimentação de facções e de milícia, né? Mas um negro usar Nike não é apropriação cultural. Tem a questão da apropriação cultural, mas não é apropriação cultural, não, porque a marca não é o que importa, sabe? A questão é uma história muito longa. Tem um vídeo no canal Normose. Você procura o vídeo. Qual é o nome, cara? Eu vou achar aqui, deixa eu achar aqui. No canal Normose sobre isso, sobre o papel do sapato, da importância do sapato como símbolo de resistência. Tá entendendo? Resistência negra. Deixa eu ver aqui, YouTube. Porque eu quero ver o título do vídeo, sabe? Eu quero achar o título do vídeo. Normose. Aqui. Essa capa aqui, vamos ver se dá para ver? Dá para ver direitinho. Ó. Como a moda é usada na política. A indústria da moda te manipula. Ainda mais se você odeia moda. Aí vem ao contrário. Ainda mais se você odeia moda. Ou seja, a própria. Aí vem a dialética. Lembra que eu falei de Hegel? Do ser, do não ser e tudo mais? Então, do ser em si, do ser para si, da negação e tudo mais. Aqui no título você já vê logo. Ó, a indústria. Porra, esse negócio fica virando. A indústria da moda
A indústria da moda te manipula. Ainda mais se você odeia moda. Por quê? Porque o ato de odiar moda cria uma contracultura que vai, daqui a pouco, gerar uma moda. E essa moda é apropriada pelo capitalismo e gera uma outra contracultura que, na verdade, se mescla com outra contracultura e assim vai, e o movimento não para. Então, o que temos em aberto é o futuro. Mas percebe como é encadear o passado historicamente, dialeticamente, histórico-dialeticamente, do passado até hoje, é relativamente fácil fazer um encadeamento histórico. Relativamente fácil, é complexo, mas é relativamente fácil fazer um encadeamento histórico, dialético do passado até o presente. Mesmo assim, ele não é capaz de prever o futuro, ele é só capaz de dar probabilidades de futuro. E tem viés. Este canal tem viés. Todo mundo tem um viés. Ideologia, a gente está impregnado de ideologia. Inclusive, a pessoa mesmo, se quiser dar carteirada de comunista, por exemplo, porque eu também não dou carteirada assim. Lá, pode me chamar de comunista? Pode. Para mim é um elogio. Mas eu não gosto de me autoafirmar, porque é uma classificação que também seria uma carteirada para alguém. Seria uma carteirada para alguém, de alguma forma. Enfim, mas tem viés. Por quê? Porque é impossível você construir uma realidade, reproduzir uma realidade com perspectiva de um futuro onde você queira transformar essa realidade, seja por reforma, seja por ruptura, mas você parte do presente, você tem o passado como, enfim, dialética do passado histórico, você parte do presente e você tem uma perspectiva de futuro. É muito difícil, através de uma perspectiva de futuro, você não ter viés. É impossível não ter um viés. E digo mais, a pessoa de direita vai ter alguma coisa com viés de esquerda que ela nem sabe que tem. Foi uma conquista, por exemplo. O BPC é uma conquista. O voto da mulher é uma conquista. Você tem várias conquistas históricas. Todas elas, os comunistas fizeram parte dela. Não só, mas fizeram parte em todas as histórias. Foram a maior parte. Socialistas, comunistas, enfim. Então, é impossível você falar em emancipação, assim, voto feminino, vamos por salário mínimo, indústria de petróleo nacional, Petrobras, etc., e tudo mais, como conquistas do capitalismo, porque todas elas foram pressionadas por uma demanda de esquerda. A esquerda é que puxa essas demandas, essas pautas, e diz, como a escala 6x1, que é uma pauta que eu insisto bastante, ela puxa essas pautas e aí o capitalista se vê obrigado a ceder. Mas até que ponto ele cede a um problema? Então, é possível ter uma visão daqui para frente, não precisa ser comunista, você não precisa ser comunista, não precisa ser... mas é possível você ter uma perspectiva reformista ou uma perspectiva disruptiva, de ruptura e de suprassunção do sistema. Mas você tem que ter uma perspectiva. Porque quem não tem perspectiva e diz assim, eu não tenho ideologia, está mentindo. Tem. Ou então é pessimista, é romântico. Então vira um romântico. O que é um romântico? O romântico é o que canta suas mazelas conformado com elas. Canta seu sofrimento, poetiza seu sofrimento conformado com ele. É aquele poeta que
repete seus versos de tristeza e lamento sem perspectiva nenhuma de mudança. Porque seja o reformista, digamos, um reformista que acredite mesmo, sabe? E eu vejo muitos problemas, embora não vou colocar aqui os problemas, tanto que os problemas possíveis no reformismo e os problemas possíveis na ruptura com o capitalismo. São dois problemas separados, mas seja reformismo, seja reforma de base, chamamos assim, seja por reforma, é muito mais à esquerda que Lula, seja por ruptura, é mais à esquerda ainda, é esquerda radical. Então, assim, de qualquer forma, você tem uma perspectiva. Você tem que ter uma perspectiva. Se você não tem, você é um romântico. E eu não sou Lulu Santos para ser o último romântico, porque romantismo não é minha praia. Gosto de músicas românticas, inclusive da música O Último Romântico. Talvez eu seja o último romântico, que é mal interpretada por ele mesmo. E assim, o romântico, ele é pessimista, sabe? O romântico otimista é quase uma Poliana moça, sei lá, um Pequeno Príncipe, sabe? É quase o mundo da fantasia de Bob. Então, ou você é um romântico raiz, daquele que, tipo, Raul se entregou até a morte na música, enfim, na decadência, e demonstrou sua decadência visceral com uma verdadeira... Até sai do romantismo. Ou é um último romântico do romantismo iê. Romantismo loves you, yeah. Aí, daí vem iê, sabe? Só que o iê do Beatles tinha conteúdo crítico e o do Brasil não tinha nada, era só e que tudo mais vá para o inferno, contanto que eu tenha meus milhões e as minhas amadas, que tudo mais vá para o inferno, inclusive ditadura militar, tudo mais, enfim. Quem não fala nada da ditadura militar é porque se aproveitou nesse período, né, e tudo mais. Não fazia crítica nenhuma ao movimento, né? Era só iê, enfim. E causar um choquezinho a alguns pais de família mais tradicionais, assim, um ou outro, assim, então. No fim das contas, é isso. O iê se reduz a isso e não é rock and roll, cara. Sinto muito, não sei se tem gente que curte Jorge Tadeu, a flor de Jorge Tadeu, não. Como é que é? Como é o nome do cara, rapaz? Regis Tadeu. Ele diz que tem álbum bom de Roberto Carlos. Tem, musicalmente falando, tem, né, de fato. Musicalmente falando, tem até álbum novo. Melhor, porque ele só fala do... Ele foge dos clássicos e escolhe sempre o que ninguém conhece, que esse é o bom. É muito fácil, por exemplo, eu chegar aqui, em vez de mostrar um clássico como Capital, eu chegar aqui e, por exemplo, mostrar aqui Miséria da Filosofia. Só que eu já dei essa dica de leitura, já dei outras dicas de leitura, e esse canal é um canal de dicas de leitura. Mas isso aqui não é o melhor livro de Marx, não tem o melhor. Aí ele faz isso, por exemplo, aí ele chega assim, dizer esse disco do Roberto Carlos é o melhor, esse outro também. Aí a partir de 80, 81, 80, é tudo ruim. Tudo ruim. Musicalmente falando, não. Musicalmente, assim, instrumentalmente falando, vamos tirar as letras, que é tudo ruim mesmo. Do começo ao fim. Tudo. Enfim, os fãs de Roberto Carlos, me perdoem, mas as letras, enfim, tudo mais vai pro inferno, foda-se ditadura militar, eu tô de boa e sou um romântico, enfim, esse tipo de romantismo é muito fácil ser romântico assim. Romântico que nem Raul, ninguém quis ser. Que vai até o fim e tudo mais. Mas... E é isso, cara. Aí o cara, musicalmente falando, até os anos 80,
você tem uma mudança, dos anos 70 para os anos 80, você tem uma mudança de ritmo, né? Você tem uma coisa mais pausada, um pastiche, um baixo mais lento, com toda uma estrutura melódica. Ele abusa do transporte, né? Como é que chama, cara? Quando você sobe um tom na música, depois você sobe outro tom. Qual é o nome desse negócio, rapaz? Modulação vocal. Modulação, aí a música está em ré, daqui a pouco a mesma, ela repete em mi, toda em mi. Aí vai, para dar aquela impressão de subida. Ele abusa disso. Mas assim, ruim não é não, cara. Como dizia Chico Science, nação zumbi, um grande artista pernambucano. Eu gostaria que vocês conhecessem aqui um livro, vou dar uma dica de leitura que eu sempre dou, mas vou dar de novo essa dica. Chico Science, Nação Zumbi, o livro do disco, de Lorena Calabria, Da Lama ao Caos. Ele fala a história do maior fenômeno dos anos 90, assim, se você viu os anos 90, assim, junto com Planet Hemp e outros grandes artistas, né? Você tem Chico Science, Nação Zumbi, que na introdução desse álbum ele diz uma coisa muito interessante, né? Ao som de um batuque, o título é Monólogo ao Pé do Vidro. Ele faz. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem é um mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enchem a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Pois é, cara. É fantástico. Aí ele começa, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Roubado por quem? Aí você começa a saber quando você vê a letra da música, o livro do disco. Esse livro, ele tem a história de todas as músicas do álbum, para quem gosta de, enfim, de rock, maracatu, gosta de Planet... Se gosta de Planet Hemp, tende a gostar. Quem gosta de Racionais, quem gosta, enfim, tende a gostar de Nação Zumbi, embora seja um pouco diferente, porque tem muitos elementos regionais aqui de Pernambuco, Matuque, não sei o que tal, mas tem muito rock também, a batida é bem pesada, né? Inclusive, um dos grandes refrões de Chico Science é A Cidade, né? Que diz o seguinte: a cidade não para, a cidade só crescer, o de cima sobe, o de baixo descer. A cidade não para, a cidade só crescer, o de cima sobe. Isso é um manifesto. Tanto que é o único artista aqui que eu conheça que tem o manifesto, chamado Manifesto Mangue. No Brasil, não conheço quem tenha lançado um manifesto. Se tiver alguém, coloque aqui e tal, assim, mas eu conheço o Manifesto Mangue, que é um manifesto de massas. Então, assim, diferente de Raul, essa é uma grande diferença entre Chico Science e Raul Seixas. Chico Science é música de massas, com provocação, com agitação popular das massas, né? Até o de cima sobe e o de baixo desce, a galera pensa assim,
que é bom, xibom, xibom, bom, bom. Analisando essa cadeira hereditária, não sei o quê. O de cima, só... irmão, não é. Essa música vem de, 1994. A Cidade. Procure no Chico Science. Está escrito aqui, Chico Science. Nação Zumbi. É um diamante em estado bruto do estado de Pernambuco. Patrimônio do estado de Pernambuco, que inclusive tem um nome, tem um túnel chamado Túnel Chico Science, que fica no centro, ali na Ilha do Leite, no Recife, próximo ao centro, né, na Ilha do Leite. Tem um túnel chamado Chico Science, em homenagem ao cantor Chico Science e Nação Zumbi. Se você procurar o álbum Da Lama ao Caos, você vai entender que é um movimento de massas. Assim, chamar um movimento de massas ao som de Chico Science e Nação Zumbi é chamar um movimento de massas legítimo, pode ter certeza. Vamos lá, as perguntas pré-A, mais perguntas pré-A. Tu já leu algum livro de Olavo de Carvalho? Ler livro, não. Não tive saco para isso, não. Porque, assim, já vi as falas dele. Já na livraria, sim. Na livraria eu já peguei e li algumas coisas e tal, mas não vou comprar, né, cara? Dinheiro, cara. É caro. Livro é caro. Livro não é barato, não. Aí eu vou comprar o quê? Comprar Jardim das Aflições, esse tipo de coisa. Cara, assim, o pensamento de Olavo de Carvalho ele não é novo, cara. Quem estuda filosofia é o seguinte. Na moral mesmo. Você entrar numa sala de estudantes de filosofia, você vai encontrar muitas poucas pessoas que levam a sério realmente Olavo de Carvalho. Muito pouca gente leva a sério. Isso é um problema, por quê? Porque existem certos pensamentos que decorrem, por exemplo, que vêm de David Hume. Porque assim, Olavo de Carvalho é uma colcha de retalhos da filosofia. Quando interessa, ele pega Aristóteles, quando interessa, ele pega Platão, quando ele interessa, vai mais para trás, quando é mais interessante para ele vai com alguma coisa de Nietzsche para poder dizer, até Nietzsche disse tal coisa, né? E, mais em contrapartida, Nietzsche deformou a filosofia, ele é o diabo, Nietzsche é do diabo, não sei o que tal, mas quando Nietzsche é conveniente, mas depois, quando não é conveniente, ele volta lá os escolásticos, por exemplo, que assim, a Idade Média, ele é um medievalista. Olavo de Carvalho se resume a isso. Ele é um medievalista, né, que o ápice da filosofia, cujo ápice da filosofia se deu nos momentos da patrística e da escolástica, que é do nascimento à decadência da Idade Média, até a Reforma. Para ele, inclusive, a Reforma é uma decadência. A Reforma não é uma mudança, é uma decadência. Mas, enfim. E é mesmo. A decadência não é bem uma decadência, é um regime, né, uma dieta do cristianismo. Uma dieta do cristianismo. O cristianismo faz uma dieta de ritos, de não sei mais o que, de diversidade de ritos e tudo mais. Embora a patrística tenha sido fundada por Constantino e toda a teologia cristã, inclusive atualmente, se baseia em São Tomás de Aquino e em Santo Agostinho. Basicamente, esses dois teólogos são os que dão base a qualquer coisa. A Calvino, a Lutero, a Calvino, enfim, aos teólogos posteriores. Então, assim, quando a gente estuda filosofia, a gente estuda hermenêutica. Quando a gente estuda hermenêutica, a gente estuda a capacidade de interpretar textos sem precisar ler todos os livros inteiros. Não se lê assim, não se estuda assim, cara. Vou dar uma sugestão é o seguinte: não se estuda de maneira linear uma coisa e você pega de maneira acrítica.
Eu vou entender o pensamento de Olavo de Carvalho, então eu vou ler toda a obra de Olavo de Carvalho linearmente, uma por uma, seguindo o número 1, o número 2, o número 3. Você vai ficar... Você você vai perder a capacidade crítica daquilo. Entendeu? Você precisa de um estudo sistemático, você precisa intercalar autores, sabe? Você não pode ficar na sequência o mesmo autor o tempo todo. Não é assim que se estuda. Senão você vai ficar alienado ao autor, entendeu? Tiago Ramires. Meu tio do Líbano ama suas lives. O nome dele é Ali. Desculpe não saber pronunciar. Ali. Porra, porque. Caramba, velho, eu tô sem. Já li o. É porque a letra tá pequena, desculpa. Ali Jalim. Um beijo, um abraço, um beijo. Obrigado, cara, que bom de saber que tem gente de outros países, né? Ele mora no Líbano ou vive no Brasil? Assim, porque pode ser libanês, mas morar no Brasil, né? Pode comentar, enfim. E eu tenho visto que realmente as lives elas são vistas em outros países, cara. Cara, seguidor do Líbano, legal, assim. E é um país que está passando por problemas. A questão palestina é um problema sério também, né? A questão palestina é um problema sério. Faixa de Gaza, Israel vindo com tudo, enfim, o Benjamin Netanyahu condenado e continua lá, né? E os Estados Unidos financiando, financiando. Por quê? Porque a indústria bélica dos Estados Unidos, a máquina de guerra dos Estados Unidos, ela não para, né? Depois dizem, a China vai dominar o mundo. Com o quê? Com tecnologia. Toma tecnologia. Mas o problema é a China. Enquanto os Estados Unidos tomam máquina de guerra, né? Mora no Líbano. Ah, sim. Cara, eu, assim, conheço muito pouco, sabe, dessa região. Não conheço as regiões do Oriente Médio, assim, os países e tal. As regiões fronteiriças, enfim, entender a guerra geograficamente. Eu tenho uma péssima visão em termos geográficos, assim, para entender onde é que fica, onde as coisas e tal. Eu tenho mais, assim, da América Latina, eu tenho uma boa localização, né? Enfim, são as nossas limitações aqui. Pois bem, continuando o que eu estava falando, a questão estava falando sobre o Olavo de Carvalho, né? Então ele é um medievalista. Ele assim, ele se utiliza da filosofia moderna, se utiliza de René Descartes, se utiliza de Spinoza, se utiliza de qualquer um, de Kant, quando interessa, quando sabe? Mas quando não interessa, ele é um medievalista. Ele defende que a filosofia, o ápice da filosofia foi a Idade Média. Então, a patrística e a escolástica. Tanto que tem um padre, né, que eu não sei se ainda tem, mas tem aula dele na internet sobre o mesmo tema. O mesmo tema. Parece que é Olavo de Carvalho de Batina, sabe? É Padre Paulo Ricardo. É um Olavo de Carvalho de Batina, que ele ensina que a patrística e a escolástica são as duas escolas filosóficas que devem ser, ou seja, para onde voltar no passado? Para a patrística e para a escolástica. É voltar ao passado, é esse passado glorioso que eles falam, que foi o período da patrística escolástica, foi o período de Santo Agostinho, enfim, é uma coisa bem eurocêntrica, o Deus eurocêntrico, enfim, toda essa coisa. Infelizmente, é isso.
E gente que leva a sério, Olavo de Carvalho, enfim, mas na filosofia ninguém leva a sério, cara. Na filosofia, pode perguntar a qualquer professor de filosofia, pode perguntar a qualquer um, vai ser difícil alguém levar a sério. Cara, não dá para contar nem nos dedos, cara. Eu não conheci ninguém na área da filosofia que leva a sério Olavo de Carvalho. Não conheci ninguém. Bom, eu acho que já foram 2 horas de live, porque 57 minutos e teve a parte anterior. Meu amigo, você poderia me fazer um favor de dizer se o outro pedaço da live ainda você está vendo, tá dando quanto tempo aí? Alguém poderia comentar? Porque aqui está dando 57:36 agora. Só que eu já tinha feito, velho, uma live. Enfim. Quem quiser saber mais. Não dá para ver quanto tempo tá. Entendi. É porque é uma live no modo vertical, é diferente do modo horizontal. Eu estou aprendendo a usar esse modo vertical agora, que parece que está meio pop, né? Porque você faz, é mais fácil de fazer short com esse tipo de live assim. Mas eu vou ver se não dá 2 horas, porque se somar os dois pedaços, acho que vai dar 2 horas, né, de live total. Então, eu acho que, enfim, ficamos por aqui. Um beijo a todos e a todas, mamitas, papitos e papitos. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, não é inscrito no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papitas? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações. E como sempre, em todos os vídeos do canal, inclusive nesse, quando terminar essa live, vai ter dica de leitura na descrição. Sempre dica de leitura na descrição do vídeo. E é isso aí. Um beijo e falou. Até a próxima e fui.